Olá pessoal, estamos iniciando mais uma lição, desta feita a lição de número 12, onde estaremos falando sobre o Salmo 119, o salmo mais extenso da nossa Bíblia Sagrada. No entanto, um salmo que traz muito conhecimento e orientação dentro do princípio da Palavra de Deus. Se você quiser saber um pouco mais sobre este salmo tão importante, fique conosco até o final do vídeo para juntos estudarmos este assunto, que é a Palavra de Deus, os preceitos do Senhor para a tua igreja. Como então estava dizendo, este salmo, o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. E estaremos trabalhando dentro deste texto, né? Lógico que não estaremos falando todo o salmo devido à sua extensão. Então estaremos pegando pelo menos 2 tópicos da divisão deste salmo, que o comentarista está comentando na lição de jovens. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus e sou professor de Escola Bíblica Dominical há muitos anos. E aqui estamos comentando a lição de jovens e também a lição de adulto aqui no canal. Você pode tanto estar assistindo essa aula, como também estar acessando o outro vídeo onde falamos sobre a lição de adulto. É um prazer ter você conosco. Fique muito à vontade. Agradeço a sua audiência e continue conosco até o final do vídeo, para juntos estarmos estudando esse importante assunto. Então estaremos falando dentro desse salmo, que é baseado na palavra. O texto principal é: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um versículo muito conhecido e muito lido em nossas igrejas. Resumo da lição: a meditação diária da Bíblia gera sabedoria e discernimento, bem como direção para a trajetória de nossa vida. Então nós entendemos que a Bíblia é o nosso manual de instrução. É através dela que nós alcançamos a sabedoria divina, é através dela que nós alcançamos o discernimento das coisas espirituais. Ela é a voz de Deus falando conosco. Gostamos de dizer que quando oramos, estamos falando com Deus, mas quando abrimos sua palavra, Ele está falando conosco. É pena que muitos não têm dado valor às Escrituras Sagradas. Muitos têm preferido outras coisas a ler a palavra de Deus. Mas aquele que tem a disposição de estar lendo essa palavra, com certeza vai ter uma direção infinita baseada no amor de Deus e na sua misericórdia. A nossa introdução: o Salmo 119 é o mais longo do saltério. Não se sabe quem é o autor, alguns atribuem a Davi. Veremos como o salmista enaltece o temor à palavra do Senhor, se referindo nos mais diversos sinônimos, tipo testemunhos, preceitos, leis, caminhos e outros. Mais à frente eu tenho um quadro mostrando sobre esses sinônimos que aparecem no Salmo. Então nós vemos aí que alguns atribuem a sua autoria a Davi, porém isso não é confirmado, né? Então não se sabe realmente quem é o autor do Salmo, mas sabemos que é um Salmo de muita instrução, faz parte também do grupo da sabedoria, né? Porque ele traz o discernimento das coisas espirituais. Então é um salmo muito rico, né? E é também considerado o maior salmo da Bíblia, com 176 versículos, né? Então a gente vê que é um salmo que traz bastante instrução para nós. É isso que estaremos entendendo um pouco deste salmo, né? O apego pela palavra de Deus. Primeiro vamos ver a estrutura do salmo. Não é adequado denominar salmo de capítulos pelo fato de ser escrito em forma de poema. Então, poema a gente não tem capítulo nem versículo, né? Tem estrofes e versos, né? É um salmo de sabedoria e se assemelha muito ao Salmo 19. É escrito em 22 seções em forma de acróstico, trazendo no início de cada estrofe uma letra do alfabeto hebraico, começando com a letra Aleph e termina com a letra Tav, ou Tal, como alguns traduzem. Cada seção contém 8 versos. Essa estrutura só é possível no original. Então aqui nós temos aqui a estrutura desse salmo. Ele é um salmo que ele é dividido em 8 seções em 22 seções de 8 versículos. Cada seção começa com uma letra do alfabeto hebraico, né? A gente vê aqui que o comentarista, né, ele coloca a letra Aleph, né, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e a letra Tav, ou Tal,
que é a última letra do alfabeto hebraico, né? Então, cada seção de 8 versículos, você pegar ali o primeiro versículo, você vai encontrar a letra Aleph. Eu tenho aqui uma demonstração para depois vocês entenderem melhor o que isso significa. Então, ele é um salmo dividido em forma de acróstico. O que isso quer dizer? Acróstico é uma forma na forma hebraica, né? Na poesia hebraica em que eles fazem, né? Quando vai escrever alguma coisa, os salmistas, né, os escritores hebreus, eles tinham o hábito de fazer em forma de poemas ou em forma de rimas, né, para ficar, em forma de louvor, melhor dizendo, para ficar mais gravado, né, mais fácil você lembrar de uma música do que de uma leitura, mais fácil você lembrar de um poema do que de uma leitura comum. Então eles usavam muito esses termos, né, esse sistema de escrita, para ficar mais gravado, né, para ter facilidade de memorização. Então, baseado no poema, nós temos ali o acróstico, né, e aqui é interessante observar que quando você lê uma Bíblia normal na nossa língua, portuguesa ou mesmo em outras línguas, você não vai conseguir detectar isso, porque isso é pertinente à cultura hebraica, à literatura hebraica, né, à escrita hebraica. Então, no original hebraico você consegue ver, mas quando vai se traduzir, né, nós sabemos que no hebraico existem palavras que não existem elas uma tradução no português, então se usa uma palavra mais aproximada, né? Por isso, então, na nossa Bíblia portuguesa, você não vai conseguir perceber esse acróstico. Para você perceber isso, terá que ler a Bíblia no original, né? Então, vamos ver aqui. Então, ele começa, né, a primeira sessão com a letra Aleph e a última sessão, que termina lá no 176, com a letra Tav, que é a última letra que simboliza o T, né, do alfabeto hebraico, e Aleph é como se fosse o H, né, porque ele não tem som, né, no hebraico. Como não é possível estudarmos todo o Salmo, estaremos estudando, né, faltou uma palavra, o versos 97 a 112, ou seja, as duas sessões. Estas sessões começam com as respectivas letras, que é o Men e o Nun, que significa a letra M e a letra N no hebraico. Esta forma de acróstico pode ser observada em outras partes da escritura. Nós temos em outras partes também essa forma de acróstico, né? Onde aparecem as letras hebraicas, né? Você vai encontrar em alguns salmos e também no profeta Isaías, né? Também no profeta Jeremias, em Lamentações, você encontra também essa forma de acróstico, né? Mas aqui o nosso foco aqui é o salmo. Então, a seção do capítulo, do versículo, dos versos 97, né, começa a primeira seção, que são 16 versículos, com a letra Men, né, e a outra com a letra Nun, que é o M e o N do hebraico. Então eu trouxe aqui, para entendermos, né, o quadro ao lado mostra os versos dos salmos, sempre com a letra Men, no início de cada estrofe. Aqui eu tiro uma foto, né, da Bíblia interlinear, né, só para você entender como que funciona isso. Nós temos aqui pelo menos, eu coloquei aqui 3 versículos, mas são 8 versículos. Todos eles começam com a letra Men, né, aqui, ó, o 97 com Men, 98, né, e o 99, e assim vai sucessivamente, né. Então são 8 versículos que começam com essa letra Men. Aí quando pula para a segunda seção, aí vai para a letra Nun, que é aquela que nós mostramos agora mesmo, essa aqui. Né? A próxima seção começa com ela. Essa que eu mostrei começa com a letra Men. Só para entendermos o que significa então esse acróstico, né, na Bíblia hebraica. Isso é comum nos escritos hebraicos. Então aqui, essa aqui é uma foto que a gente tirou, né? Lógico que quando você vai para a tradução, você percebe que existe uma tradução um pouco diferente, né, da expressão aqui, né? Você vê que aqui é um interlinear, né? Só para vocês entenderem que a tradução é um pouco diferente, né? Vamos mais um pouquinho aqui então. A meditação na palavra traz sabedoria e discernimento. Os versículos 97 a 104, neste salmo vemos que a meditação na palavra traz sabedoria e discernimento. Na verdade, é na palavra de Deus que encontramos a verdadeira sabedoria. Pelo fato de ser a inspiração do Todo-Poderoso nas palavras do salmista, pelo fato de ser a inspiração do Todo-Poderoso nas palavras do salmista. Inclusive o salmista faz questão de deixar isso muito claro. Então ele traz sabedoria e discernimento, por quê? Porque é a mente do Todo-Poderoso escrita, né? A mente do Todo-Poderoso na inspiração do salmista. Então ele recebeu aquela inspiração ali, então ele
transmite para a escrita e ela traz para nós sabedoria, no sentido de conhecermos a coisa, de discernimento, para saber também separar entre o que é certo e o que é errado. Ela nos traz direção, é isso que o Salmo está dizendo aqui nesta sessão. A meditação da palavra traz amor pela verdade. As palavras expressa nos versos 101 a 104, desperta o amor pela verdade, trazendo uma contraposição contra os caminhos falsos. É na palavra de Deus que encontramos o verdadeiro sentido para os nossos caminhos. Amar a palavra de Deus é amar a Deus pela sua bondade de comunicar conosco. Então, é interessante que o salmista não só enaltece a leitura da palavra, mostrando a sua mensagem, mas ele também fala sobre amarmos esta palavra. Amar porque ela transmite para nós a vontade de Deus, né? Então, amar a palavra é amar ao Senhor. É através dela que nós conhecemos a Deus. É ela que nos revela quem é o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Criador. Então, através dela. Então, eu preciso não só ler, mas amar essa palavra, porque eu estou amando ao próprio Deus quando eu amo a sua palavra. A palavra ilumina o caminho do justo. A palavra de Deus como direção para a vida. Os versos 105 e 112 inicia com a letra Nun, já falamos sobre isso. Inicia com a palavra como a luz para o caminho. A luz neste contexto indica que Deus, à semelhança da coluna do Êxodo, nos guia por caminhos que não conhecemos, mas que nos leva à presença de Deus. Então nós temos ali um fato que é muito conhecido sobre aquela nuvem, né? Aquela coluna de nuvem que de dia se tornava nuvem, né, sombra para os judeus, e à noite era uma luz, né, era uma claridade para que eles pudessem caminhar naquela luz. Ela era o guia para os judeus. Então a palavra de Deus ela é semelhante a isso. A Bíblia fala que aquele que esconde na sombra do Altíssimo, ela é a sombra para nós no sol escaldante e a luz em meio às trevas. Então isso que a palavra está dizendo. Ela é luz para o nosso caminho. E a palavra de Deus é o nosso manual de instrução para a vida aqui na terra e em direção à vida eterna. Assim como os judeus tinham aquela nuvem, quando ela andava, ela se deslocava, eles também se deslocavam. Quando ela parava, eles também paravam, porque ela era o guia que levava eles a Canaã, assim como a Bíblia. A palavra é o guia que nos leva ao céu, nos dá direção nesta vida, no caminho, nos apontando em direção à nossa nova Canaã. Então nós vemos aqui que o salmista mostra que é na palavra que eu consigo ver a luz de Deus, é na palavra que eu consigo perceber a direção que o Senhor quer para a minha vida. Então ela é nosso manual de instrução. O problema é que muitas vezes nós temos procurado outros meios, né, tentando cortar atalhos para chegar até Deus, mas não há possibilidade alguma de alcançarmos Deus a não ser pela sua palavra. Jesus um dia, ele fala com os fariseus: vós examinais as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, pois são elas que de mim testificam. Então, ela fala do próprio Cristo, né? Inclusive ele, segundo João, ele é o verbo, a palavra, o logos de Deus, né? Comprometimento com os retos juízos da palavra. Interessante que o salmista nos estimula não só a ter a palavra como guia, mas também temos comprometimento com ela. Então observa que o salmista ele mexe em todas as áreas da nossa vida, né? Ele fala primeiro do amor à palavra, ele fala em buscar essa palavra, agora ele fala também sobre se comprometer com essa palavra, né? Ter compromisso com essa palavra, né? Não é ler a Bíblia como se lê um jornal, como se lê uma revista, ou como algumas pessoas usam, como caixinhas de promessa, caçando algo para trazer para ele promessas de bênção. Não, leia a palavra com compromisso, com comprometimento, e deixe que ela fale o que ela precise falar e não o que você quer ouvir, né? Porque ela é a palavra que nos guia, e muitas vezes quando estamos lendo, ela vai nos confrontar, né? Os reformadores tinham o hábito de dizer que temos que ler a palavra contra nós, não para nós, porque ela nos confronta todos os dias por causa do pecado, né? Nascemos em pecado e só ela pode nos purificar. É por ela que nós seremos purificados, por esta palavra, né? Quem guarda a palavra de Deus se compromete com ela, se alegra em andar na contramão de quaisquer ideias contrárias, né? Então é a palavra que nos mostra a verdade, né? Então quando se aparece algo que entra na contramão desta palavra, nós temos a alegria de saber que nós temos a palavra da verdade. Não há outra palavra semelhante à palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma palavra, é a palavra de Deus revelada ao homem, né? Cuidado com a palavra, cuidando da palavra como legado recebido. Aqui nós temos um comentário aqui, né, sobre
esse legado que eu recebo da palavra, esse legado que Deus deixa para o homem, né? O salmista, ele no Salmo no 111 e 112, o salmista reconhece que a palavra de Deus foi um legado alcançado por herança de Deus. Apesar de o comentarista atribuir essa herança aos pais, o salmista diz que é a herança do Senhor. Por isso ele tinha certeza que eram puros, né? Porque quando você está lendo a lição, dá a entender que o salmista está dizendo que ele recebeu essa herança dos pais, quando você está lendo ali. Mas, na verdade, o salmo não diz totalmente isso. Pode até ser, sim, que realmente haja uma influência dos pais ao ensinar os filhos na palavra, que é um compromisso, uma obrigação do pai. Mas ele fala de herança porque Deus deu essa palavra lá no início do mundo, né? Lá no início de todas as coisas. Ele deu para o homem, então uma herança que nós herdamos de Deus, né? Antes de qualquer pai poder ensinar o filho a palavra, ele recebeu de Deus. Então a herança veio, né? O comentarista chega até a dizer, inclusive, sobre líderes também que levam a palavra. Isso não quer dizer que quando levamos a palavra, não estamos também deixando um legado, mas esse legado dessa palavra não é nossa, essa palavra é de Deus, nós só somos porta-vozes, né? A igreja tem um compromisso de anunciar a palavra, mas é a palavra de Deus. Então, o salmista atribui esse legado ao próprio Deus, essa herança ao próprio Deus. Ele fala assim, o Deus que nos deu essa palavra, né? Então, é só para efeito de estudo mesmo. Então, não é totalmente uma herança dos pais, né? Mas nem se sabe, por exemplo, se o salmista os pais dele eram judeus piedosos. Não dá para saber quem era, né? Nem o salmista nós sabemos quem é na verdade. A Bíblia como ponto de referência para os dias atuais. A Bíblia como base da trajetória de vida. Vimos que o Salmo é um louvor a Deus pela existência da sua palavra e o privilégio que o Senhor nos deu de colocá-la em nosso alcance como guia da nossa vida. A Bíblia é a revelação especial de Deus aos nossos corações. Por isso o salmista faz questão de dizer que a ama. Então é interessante que a Bíblia, como a nossa trajetória de vida, né? O salmista amava essa palavra e ele nos orienta, né, através do seu modo de vida, né, da sua maneira de viver, ele nos orienta a amar essa palavra. Então, observe que são muitos adjetivos que o salmista dá para essa palavra, são muitos atributos exigidos, né, para que nós possamos seguir esta palavra, não só ter ela como herança, ter ela como nosso guia, como nosso legado, comprometimento com ela. Então eu tenho que amar a Bíblia, né? Hoje nós temos visto a dificuldade dos cristãos ter amor à palavra, né? A dificuldade que as pessoas têm de estar amando a Bíblia, né? Muitas vezes carrega a Bíblia, mas quase que por uma obrigação e não por amor, por uma necessidade de estar alimentando nela. Né? Temos visto a fragilidade das pessoas em relação à leitura da palavra, em relação à compreensão desta palavra, né? E a gente vê muitos cristãos com muitos anos de caminhada, mas quando se trata da palavra são neófitos, né? São fracos na fé, porque não conhecem as escrituras, né? Às vezes é muito comum você encontrar um cristão com muitos anos de vida, com muitos anos de caminhada, melhor dizendo, e quando você fala para ele algum trecho da palavra, algum versículo, ele fala assim, olha, eu não sabia que esse versículo existia. Olha que interessante, essa mensagem é nova para mim. Às vezes a pessoa tem 20, 30 anos de igreja e não sabia daquele versículo. Por quê? Porque, infelizmente, tem pessoa que está na igreja. São pessoas que até cultuam a Deus, mas eles são como passarinhos, né? Passarinho, filhote de pássaros, né? Passarinho. Já viu quando você chega, né? Num ninho de passarinho, os filhotes estão ali e eles abrem a boca. Então, o que você jogar ali, eles comem, né? Eles acham que é a mãe que está chegando. Então, se jogar pedra, eles comem. Se jogar qualquer coisa que jogar, eles comem. E tem cristão que é assim, eles estão na igreja, mas não são como os bereanos. Eles não confirmam, eles não procuram entender a palavra para ver se o que o pregador está dizendo, se o que o ensinador está dizendo tem base, né? Então, infelizmente, nós temos que ter esse cuidado, porque ela é uma revelação especial de Deus. Então, eu preciso saber se quem está pregando esta palavra, se quem está ensinando essa palavra, ele tem comprometimento, ele ama essa palavra, ele está pregando realmente a verdade, ou não está usando ela por conveniência, né, trazendo textos isolados para corroborar com falsos ensinos, para corroborar com falsas doutrinas. A gente precisa ter esse cuidado, porque existe uma máxima de que a Bíblia é a mãe das heresias, né? Não que ela traga heresia, mas a interpretação de muitas pessoas levam as pessoas a trazer ensinamentos heréticos, até mesmo de propósito, né? Então a gente precisa ter esse cuidado para estarmos atentos a esta palavra, porque ela é o nosso manual de instrução,
e a revelação especial de Deus ao nosso coração. Então precisamos sim entendê-la, a mensagem do jeito que Deus trouxe para nós, né? Alguns tentam secularizar a Bíblia, alegando que ela foi escrita em épocas e contexto diferente do nosso. Alguns até dizem que ela precisa ser reescrita, né? Pouco tempo tivemos na internet pelo menos 2 pastores que falou que a Bíblia tem que ser reinterpretada, né? Reescrita, que ela está ultrapassada, porque a teologia inclusiva, querendo colocar pessoas dentro da igreja que não têm compromisso com a palavra, ou que a palavra os confronta. Então, para tentar amenizar essa situação, baseado no amor de Deus, como se o amor de Deus fosse irresponsável, né, que não trouxesse consequências por causa do pecado, né, a misericórdia de Deus, eles baseiam nisso e esquecem que Deus também é justiça. Então, eles tentam torcer a palavra para corroborar com suas ideias falsas, com seus falsos ensinos, né? Mas é interessante que nós precisamos entender. Esquecem, porém, que a mente imutável de Deus, quando foi revelado o seu autor, já conhecia a nossa era, por isso não há contradição. Muda-se as épocas, mas a sua mensagem continua sendo a mesma de quando foi escrita. Então é lógico que quando você vai ler a Bíblia, você percebe que o contexto é outro, né? A cultura é outra, os costumes são outros, né? Então muita coisa realmente mudou, né? As vestimentas, né? A alimentação, né? A maneira de ver o mundo, tudo era diferente do que da nossa época. Só que as pessoas esquecem que a mensagem da palavra, não a sua escrita como está na Bíblia, mas a sua mensagem que ela transmite através daquela escrita, ela é imutável, porque o Deus que fez as escrituras, o Deus que revelou as escrituras, ele já sabia da nossa época. Então hoje nós temos acesso a uma tecnologia que eles nem sonhavam em ter na época, mas Deus já sabia disso. Então para Deus nada foi surpresa, Deus não foi pego de surpresa com o avanço das coisas, né? Com o avanço das culturas, com a mudança de cultura. Não, Deus já está no controle de todas as coisas. Então quando eu falo que a Bíblia tem que ser reescrita, eu estou dizendo que Deus falhou. Eu estou dizendo que Deus tem que mandar outra Bíblia para a nossa época, para o século 21, porque a do primeiro século não tem valor, né? Ela está ultrapassada, como se a palavra de Deus envelhecesse, né? Então, mas a gente sabe que são homens que não têm inspiração de Deus, né? São usados pelo diabo para trazer essa dificuldade de fé, né? Trazendo as pessoas a ter dúvidas sobre a palavra, porque eles querem fazer uma teologia inclusiva, onde aceita na igreja qualquer pessoa, sem comprometimento de se libertar do pecado, né? Viver no pecado e tentar viver na igreja, né? Mas essa igreja que aceita isso não é a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor ela não aceita pecado, aceita o pecador, mas o pecado não, né? Então as pessoas podem vir para a igreja, mas ele tem que mudar o seu comportamento, né? Então não há contradição alguma, porque a mente que escreveu foi a mente de Deus, ele inspirou os autores. É lógico que nós sabemos que teve a participação humana, né? Quando vai estudar, por exemplo, a área da bibliologia, a sua estrutura, a gente sabe que houve interpretação humana, a gente sabe que houve participação humana, mas quem estava no controle da mensagem era o próprio Deus. A maneira como ela foi levada é que foi diferente. Por exemplo, se eu pegar um texto hoje e pregar ele numa igreja, e alguém pegar esse mesmo texto, ele vai pregar diferente de mim, mas a mensagem será a mesma, só a maneira como vai ser expressada é que vai mudar, mas a mensagem ela será a mesma. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Esses pastores são pessoas que não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com a verdade, e vê a igreja como uma empresa, né? Eles já passaram por esse lado aí de nem entender mais o que é ser igreja do Senhor, infelizmente, né? A Bíblia como obstáculo às escolhas erradas, além de nos mostrar o caminho que devemos seguir, nos mostra também o caminho que não devemos seguir. Olha que interessante. Além dela mostrar o caminho que você deve seguir, ela te mostra o perigo de você seguir caminho contrário, seguir caminho errado. Você vai ver lá no Velho Testamento que quando Deus dá a lei para o povo, ele fala, se você seguir essa lei, será cabeça e não cauda, mas se não seguir, será cauda e não cabeça, né? Nós temos ali as promessas do monte de Ebal e o monte Erizim, né, onde tem ali as promessas de Gerizim, onde tem as promessas de bênção para seguir quem segue a palavra, as promessas de maldição para quem não segue. Então ela tem esse dever, ela tem essa visão de tanto nos ensinar aonde seguir e também nos tirar do caminho errado, né? Ela é o nosso aviso cotidiano diante de nossas escolhas.
ela nos mostra as consequências de escolhas erradas. Devemos sempre estar observando os seus preceitos, pois ela nos garante a vida. Então, ela nos mostra o perigo de seguir caminho errado, nos mostra que seguindo o caminho certo, alcançaremos galardão, alcançaremos a salvação, encontraremos com o Senhor Deus, com o nosso Deus. Mas se eu seguir caminho errado, as consequências serão desastrosas. Então ela nos orienta, não só, na Bíblia diz que o avisado vê o mal e pula fora, mas o simples passa e sofre a pena. O simples é aquele que não foi avisado. Porém, a Bíblia, ela avisa todo mundo. Então, quando as pessoas que perderem a salvação, jamais vai poder dizer que não ouviu a palavra, que a palavra não o orientou, porque ela sim orienta o homem a sair do caminho errado. Ela orienta as consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então você vê que sim, ela aponta para o céu para te tirar do inferno. O escritor aos Provérbios diz que o caminho do céu é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Então observa que são caminhos opostos, e ela nos leva na direção do caminho de Deus e nos tirando do caminho das trevas. A Bíblia diz que quando eles vão passar com a Arca do Concerto no Rio Jordão, a Bíblia diz que teve 2.000 côvados de distância entre a arca e o povo, né? Aproximadamente ali 900 metros, quase 1 quilômetro. Por quê? Porque Deus fala com eles, porque o caminho que vocês vão passar, vocês nunca passaram antes, mas Deus conhece o caminho. Ainda que você não conheça o caminho, a Bíblia vai te mostrar o caminho. Ela é lâmpada e luz para o teu caminho. Então, mesmo que você não conheça o caminho, isso que o salmista diz no versículo 105, no verso 105, ela é lâmpada para te mostrar, te iluminar o seu caminho, né? Então, ela sim é a nossa maior guia para a vida. A Bíblia como fundamento sólido. A Bíblia não é só um livro qualquer, é a palavra de Deus. Como tal, é infalível em sua mensagem. Há muitos livros de autoajuda, mas feitos por mentes humanas. A Bíblia é sólida devido ao seu autor ser o único Deus e Criador. E ela veio para resgatar o homem, primícia da sua criação. Então a importância da palavra de Deus na nossa vida é exatamente porque através dela que nós somos resgatados. Jesus é através da sua palavra que ele nos resgata, né? É ela que conta, né, a história, né, que mostra Jesus na cruz. Por exemplo, Jesus morreu há mais de 2.000 anos, mas está registrado na palavra, né? Então mostra o Deus Criador lá no Gênesis. Então ela revela todo o projeto, todo o propósito de Deus para resgatar o homem. Esta é a principal função da palavra de Deus, resgatar o homem, que é a primícia da criação de Deus. O homem cai no pecado lá no Éden. Então Deus manda a sua palavra para que através desta palavra o homem possa ser resgatado, possa reconhecer os seus pecados e voltar ao caminho, sair do caminho torto, como falamos agora há pouco, e pegar o caminho certo que leva à vida eterna. Então essa é a função desta palavra. No Salmo temos a frequência de 10 palavras, decálogo. Isso aqui também não dá para você detectar na Bíblia portuguesa, porém na Bíblia hebraica você encontra, né, algumas palavras que ela reporta exatamente ao decálogo, que significa 10 palavras, 10 mandamentos. Então nós temos lá a palavra Torá aparece 25 vezes como lei, Dabar, ordenança, 20 vezes, Imahar, sinônimo de Dabar, 19 vezes, Hukim, estatutos, 21 vezes, Misvá, mandamentos, 22 vezes, Edar, 22 vezes, Mispot, o juiz ordenança, 19 vezes, Pikdim, que são preceitos, 21 vezes, Deter, preceitos, 21 vezes, Orar, que significa caminho ou trilho, paralelo de caminho, 5 vezes. Então as traduções portuguesas dão várias traduções, mas aqui são traduções padronizadas do hebraico. Então observe que quantas vezes aparece a palavra de Deus, com sinônimos, né? Todos são sinônimos, preceitos, ordenança, juízo, testemunho, são sinônimos de palavra de Deus. Então olha a riqueza que esse salmo nos traz, a riqueza, né? É o salmo que mais fala da palavra de Deus, em todos os sentidos, né? No todo sentido, o salmista usou todos os sinônimos possíveis para transmitir essa palavra, como preceito, como caminho, como estatuto, como testemunho, todos os sinônimos possíveis do hebraico ele fez questão
de usar nessa palavra. Olha a riqueza que este salmo é para nós, o Salmo 119. Então está aí, e é baseado no decálogo, as 10 palavras. Cada uma dessas palavras aqui está relacionada a um mandamento dos 10 mandamentos, né? Só que eu não trouxe aqui porque não é a nossa intenção aqui, mas se você pegar cada pedaço, cada trecho ali, está relacionado a um dos 10 mandamentos, né? A guardar os 10 mandamentos. Como podemos perceber, o Salmo 119 é um salmo de louvor a Deus e à sua palavra. É um salmo de instrução e de sabedoria. Ele nos ajuda a refletir o quanto é importante estudarmos a palavra de Deus e como ela nos guia em sabedoria e discernimento neste mundo de pecado. Nos mostra o quanto devemos honrar a palavra de Deus, que é a sua revelação especial a nós. Então, o que nós aprendemos nesse salmo, né, nessa parte do salmo, não todo o salmo, já falamos que não estudamos todo o salmo, mas pelo menos 2 trechos, né, do 97 ao 112, é onde aprendemos um pouco sobre esta palavra, mas você pode depois estar lendo todo o salmo e ali estudando mais, né? Você vai ver que eu citei ali que todo o salmo revela a palavra de Deus nos seus vários sinônimos, seus vários sentidos, né? Nos orientando a cada dia. É um salmo da palavra, um salmo de sabedoria e que nos traz muitas instruções. E se nós seguirmos o que ali está escrito, nós temos certeza que estaremos no caminho certo, porque é um salmo que nos guia, como o Salmo 105, né, como o verso 105 diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra. Versículo 9 diz: como purificará o mancebo teu caminho. E assim vai sucessivamente em todo o salmo, trazendo orientações baseado nesta palavra. Então é muito importante esse salmo, é um salmo muito rico, e quem dera se pudéssemos, nós tivéssemos tempo para estudar todo ele, né? Você dava para fazer uma lição, um trimestre só com este salmo. Mas, contudo, está aí um estudo muito bom, e que nós possamos aprofundar um pouco mais, né? Pesquisar um pouco mais dentro desse salmo e descobrir mais verdades, mais promessas de Deus para aqueles que obedecem a sua palavra. Então está aí mais um salmo. Quero agradecer a todos vocês que ficou até o final, né? Pedindo a você que, mais uma vez, como sempre, né? Se inscreva no canal para estar nos ajudando, né? Também compartilhe, dê o seu like, né? Ative o sininho para receber as próximas lições. Toda semana estamos lançando aqui. E também, se tiver alguma dúvida relacionada ao tema, pode estar fazendo a pergunta nos comentários, que dentro da medida do possível estaremos respondendo. No mais, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.